Recebemos no chat já a informação que já está transmitindo. Ok, doutora. Muito bem, então, bom dia, doutor Edivan Rodrigues, bom dia, doutora Flávia Batista, bom dia, Angélica, bom dia ao pessoal da DITEC que está nos acompanhando e nos dando esse suporte, bom dia aos assessores que nos assistem também, bom dia aos senhores advogados habilitados em autos desta sessão, e bom dia a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Hoje, invocando a proteção divina, nós vamos dar início à nona reunião de videoconferência, da Turma Recursal de Campina Grande. Inicialmente, nós temos 17 processos pautados para esta sessão e, por necessidade de melhor análise de alguns processos da minha relatoria, alguns foram retirados, foram adiados para a pauta seguinte, outros também, que seriam da relatoria da doutora Flávia Batista, também foram adiados para a pauta seguinte, face à convocação dela muito próximo agora à nossa sessão, então bastante razoável a retirada para melhor análise do processo, dos processos. E, feito isto, eu indago aos colegas sobre a nossa pauta anterior, se haveria alguma retificação, alteração a ser realizada. Parte nenhuma. De acordo, doutor Edivan? De acordo? Pois bem, então vamos iniciar com Décimo os primeiro. advogados que tiveram pedido de preferência e cujos processos permaneceram para a pauta de hoje. Processo 11º da pauta. Doutora Vivian Vargas, pelo banco. Esse primeiro. Deixa eu olhar aqui. O 11º é um processo da minha relatoria e ele trata-se do feito 028-299-68, 2023, 8.15, 2001. E ele tem aqui como partes Banco Santander e José Gilson de Oliveira Coelho. A doutora já estaria em sala, Angélica? Eu não estou vendo. Tá, sim. Bom dia, doutora Vivian Vargas. Seja bem-vinda, Bom doutora, à nossa dia. sessão. Muito obrigada. Os senhores me escutam bem? Sim. A senhora vai fazer sustentação oral pelo banco, é isso? Isso. Pois deixa eu veja aqui, olha, dá uma olhadinha aqui no voto. Pois bem, doutora. Então, aqui, como a gente tem usado muita prática da dispensa do relatório, de acordo com a lei do juizado e do enunciado 92 do FUNAGE, eu já concedo a palavra a Vossa Excelência para as suas breves apreciações aí de forma oral. Muito obrigada. Bom dia a todos. Nesse caso, nós já estamos em fase de execução, então vale aqui apenas um breve relato da demanda e as razões pelas quais nós entendemos não ser cabível a execução como ela foi apresentada. Inicialmente, vale mencionar que o autor requer nessa demanda o pagamento, né, de alguns contratos contraídos com outras instituições financeiras. Ocorre que, na apresentação da inicial, ele coloca apenas os valores dessas parcelas e não liquida o valor da causa. Esclarecendo, ele afirma que fez um contrato com o Santander em que seriam quitados esses outros contratos sob a alegação de que nesse contrato que ele realizou seriam absorvidos esses demais contratos. Ocorre que na contestação nós esclarecemos que o contrato de fato firmado com o Santander se referia apenas ao valor de 57.500
que ele de fato recebeu na conta, isso é incontroverso nos autos, e que ele teria pago para quitar um contrato do Itaú. A divergência que trago aqui nesse momento é que, no momento da propositura da demanda, o benefício econômico pretendido superava R$ 137.000, valor muito aquém do teto dos juizados de 40 salários. Isso fica difícil de se verificar ao longo do processo, justamente porque ele menciona apenas os valores das parcelas. Parcelas essas que, somadas, de fato, não alcançam o teto do juizado. Mas se verificarmos o benefício econômico pretendido, supera e muito os valores de 40 salários mínimos à época. As instituições financeiras responsáveis por esses empréstimos não estão no polo da demanda. Então, não há como se entender que isso aqui é simplesmente o cumprimento de uma obrigação de fazer, de cancelamento de dívida. Nós não temos como cancelar a dívida de outros atores que não compõem o polo dessa demanda. Então, o desembolso seria muito, muito superior ao teto dos juizados, que na época era de R$ 52.080, sem contar o pedido de devolução em dobro dos valores já descontados. Em sede de recurso, foi excluída a condenação em danos morais. Ainda assim, o benefício econômico do pagamento desses contratos, como já dito, ainda assim, supera em muito o valor do teto dos juizados. Na sentença, ainda resta evidenciado que um trecho afirma que resta evidente má-fé da promovida em realizar descontos indevidos sem substrato contratual. Esses descontos não foram realizados pelo Santander. Foram realizados com base no contrato firmado pelo autor junto às demais instituições financeiras. Então, entendemos que o juizado é incompetente para julgar essa demanda, incompetência essa sendo reconhecível, inclusive de ofício, mas que, ao longo do processo, foi muito difícil de ser percebida, justamente porque ele vem informando somente os valores das parcelas. No Já próprio... tem 30 segundos, doutora, para terminar a sua Ok. posição. No cumprimento de sentença, o autor não requer a quitação dos contratos, apenas a devolução dobrada das parcelas já descontadas, o que também dificulta, e há excesso de execução dos valores cobrados até aqui, até porque não foram comprovados todos os descontos. Por essas razões, pugnamos pela extinção do feito sem julgamento da causa, por incompetência dos juizados para julgar, ou ainda que, para o cumprimento da sentença, caso seja esse o entendimento de Vossas Excelências, venha aos autos o boleto para quitação desses valores junto às demais instituições financeiras, tendo em vista que nós não temos como fazer isso de outra forma. Muito obrigada. Muito bem, doutora, muito obrigada. Veja bem, aqui trata-se de recurso nominado interposto pelo Banco Santander, Brasil S.A. e fácil de decisão, que não acolheu a impugnação ou cumprimento de sentença envolvendo as partes acima nominadas. Colhe-se dos autos que o senhor José Gilson de Oliveira Coelho ingressou com ação de reparação por danos materiais, com repetição de indébito e combinado com danos morais, e obrigação de fazer com antecipação de tutela envolvendo as partes acima nominadas. Alega o autor, que é um pensionista, e que recebeu uma oferta de empréstimo consignado do Banco Santander, com promessa de consolidar vários outros empréstimos consignados que ele já possuía, totalizando uma única parcela de R$ 2.000. Aponta que a oferta incluía a quitação dos empréstimos anteriores, e afirma ainda que uma cédula de crédito bancário do Santander foi emitida descrevendo as parcelas anteriores e a parcela atualizada de R$ 2.000 em 48 meses, com um saldo devedor de R$ 96.000. Sustenta que, para efetuar a operação, o Banco Santander acreditou R$ 57.439,90 em sua conta para que ele pudesse pagar o saldo devedor de R$ 55.000 ao Banco Itaú, correspondente a um empréstimo consignado
de R$ 1.500. Com isso, a Dusquea seguiu as instruções e transferiu o valor total para o Banco Itaú através de 6 TEDs. Todavia, após a realização do empréstimo junto ao Banco Santander, frisa que recebeu o seu contra-cheque de novembro de 2022, onde os descontos dos empréstimos anteriores ainda estavam presentes, além de um desconto adicional de R$ 2.000 do Banco Santander. Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os demandados responsáveis solidários a pagar R$ 8.000 por danos morais, declarando inexistente a dívida e condenando o Banco Itaú a suspender os descontos referentes ao valor de R$ 1.500, bem como excluir definitivamente a dívida, além de restituir em dobro, a título de repetição de indébito, as respectivas parcelas de R$ 1.500, que foram descontadas do autor a partir de 1/11/2022. Condenou ainda o Banco Santander a quitar os empréstimos tomados sob as rubricas Sicob 686,70, Sisicob 453,74 e Sicob 102,85. Bradefin com 205,69, Bradefin com 107,63, Bradefin com 210,18, além de pagar em dobro a título de repetição de indébitos referidas às parcelas que lhe foram descontadas a partir de 31/10/2022. O recurso nominado interposto pelo Banco Santander foi parcialmente provido para excluir a condenação relativa à indenização por danos morais, não somente os danos morais. A impugnação ao cumprimento de sentença não foi acolhida e, resignado, o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustenta, em suma, que não tem acesso aos sistemas das instituições financeiras, que administram os contratos que devem ser quitados e excesso de execução. Inicialmente, destaca-se que a matéria objeto da presente demanda se apresenta idêntica à discutida nos autos dos recursos nominados, e aqui eu dispenso a leitura, mas são um recurso, 2, 3, 4, 5, 6, neste estado. De maneira que, em se tratando de demanda já enfrentada pelas turmas recursais do Judiciário Estadual, e ausente os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se não ser cabível o presente recurso no âmbito dos juizados especiais, movendo-se este juízo recursal pela rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença, mecanismo jurídico sem um condão de por fim à execução, permitindo o efetivo prosseguimento do processo executivo. Para ilustrar o entendimento esposado neste decisório, traz-se alguns julgados, e aqui eu trouxe a ementa de um julgado do Tribunal do Distrito Federal, da terceira turma recursal, que foi proferida em 4/5/2020, que eu peço venha aos colegas para me dispensarem da leitura, por estar aqui à disposição de todos. Um outro que trata de embargos à execução e apelação, também na mesma natureza, que é do Tribunal, aqui mesmo da turma recursal, de João Pessoa, tendo como relator o juiz Manuel Gonçalves Dantas Abrantes. Um outro julgamento, também de turma recursal, de João Pessoa, do juiz José Ferreira Ramos Júnior, que também está aqui à disposição, de maneira que aqui o que nós enfrentamos nesse recurso não se diz diretamente sobre o método da questão, mas se diz sobre o mecanismo utilizado, o tempo e a forma para rebater um débito já na fase em que se encontra. Nessa ordem, diante da ausência de respaldo devido, não conheço do presente recurso interposto pela parte insurgente. É certificado o trânsito em julgado, desde arquivo-se o processo com as cautelas de estilo, independente de nova determinação. Então, este foi o julgamento, foi o meu voto. E aí eu pergunto agora ao colega Edivan Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho a relatora. Doutora Flávia Batista. Acompanho a relatora. Pois bem, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso e negou negou-se o seu conhecimento, não foi conhecido, né, em face da sua inadequação na fase processual. Excelência, Não, só me permite tirar uma dúvida? pois não. Em relação à preliminar de incompetência dos juizados, tem algum... Não, doutora, essa preliminar aqui, a senhora me disse agora que foi alegada somente nessa fase, não foi isso? Agora, de forma verbal?
Está no não é isso? recurso. Bom, se está no recurso, então eu já rejeito a preliminar também. Acresço aqui no comando escrito que foi rejeitada a preliminar. Porque o seu recurso não foi conhecido, doutora. Aqui a gente Ok, não muito pode, obrigada. não podemos aqui aplicar nem o princípio da fungibilidade. Porque muitas vezes você entra com um recurso que ele tem as mesmas características de outro, então, diante dessa autorização legal, a gente interpreta como tendo sido o recurso que a pessoa queria dar entrada, mas neste caso aqui não comporta. Porque foi um ataque a uma decisão interlocutória, já num processo de execução, e não cabe recurso inominado. A senhora teria outro processo conosco? Eu acho que ela saiu, doutora. Ah, muito bem, então vamos. Acho que esse processo já teve até na pauta anterior, não foi? Não sei por que ele foi retirado. 12º agora. Bom Pode ser. dia, bom dia, Bom doutora dia, Rita. doutor Bom Barroso. dia, doutor. Como vai? Bom dia, Angélica, tudo bem? Tudo bem, Bom graças dia. a Deus. Prazer, doutor. O senhor vai estar conosco hoje? Sim, Ah, muito bem. mas eu acredito, pelo que eu vi na pauta, não há nenhum processo do Ministério Público, não, mas estou por aqui. Tá certo. O senhor fique à vontade. Tá bom. Bom dia, doutora Evandro, Bom doutora dia, Flávia, doutor bom Antônio dia. Barroso. Nós hoje estamos com a doutora Flávia, tá 2 contra 1, 2 contra 1. Na composição da justiça, né? E com o Ministério Público empatou, né? Acho que podemos falar em paridade hoje, né? Sim, pelo menos, né, doutora 2-2. Flávia? Paridade, pelo menos aqui. Posso colocar a advogada do próximo, doutora? Pois não, doutora. E todo mundo. Doutora Juliana Borges, pela Urba 2 Loteamentos. Olá, bom dia. Licença, desculpa, Angélica, por favor, tem como repetir o número do processo? O número, da sequência. É o 12º. 12º, perfeito, obrigada. Nada. Doutora Juliana está representando quem? A apelada Urba, recorrida, né, no caso. Urba? Urba, isso, a loteadora. Pois bem, doutora, deixa eu lhe dizer, eu vou ver aqui para a gente agilizar o nosso trabalho. Uhum. Esse recurso da senhora Simone de Souza, ele foi conhecido e foi desprovido. Mas a Então, senhora pode ficar à vontade, porque eu não sei qual vai ser os votos dos demais colegas. Eu sou a relatora, mas eu preciso saber do voto dos demais colegas, para que tudo bem. possamos, então, dispensar a senhora da sua legítima oportunidade da sua sustentação oral. Tudo Doutor bem, Edilson, excelente. Eu vou ser muito breve, como tem essa questão dos outros votos. É um caso de é uma ação pedindo uma manutenção do contrato. Nesse caso, a recorrente adquirente, ela ficou 4 meses, na verdade, sem efetuar o pagamento das parcelas, e há no contrato uma previsão expressa de resolução tácita do contrato, caso o adquirente permaneça em atraso com 3 parcelas pelo prazo de 90 dias consecutivos ou não. A gente entende que o juízo de origem ele acertou na decisão, no julgamento de improcedência desse caso, porque houve a notificação, foram enviadas 4 notificações para que a adquirente purgasse a sua mora nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. Ela não purgou a mora, então a loteadora prosseguiu com o distrato à revelia conforme previsto em contrato, né? E aí a gente invoca aqui os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual,
da impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais no curso do negócio jurídico. É basicamente isso. Então, a gente pede para que seja mantida a respeitável sentença, até porque esse lote ele já foi revendido a terceiros, tendo em vista que a adquirente foi notificada, não purgou a mora, a URBA revendeu esse lote dentro da previsão contratual, né, no exercício regular do seu direito. E aí, por isso que a gente pugna para que esse recurso seja desprovido integralmente, para que o distrato ele seja considerado válido. Muito bem, a senhora já encerra então, não é isso? Eu encerro, obrigada. Pois bem, eu vou fazer aqui a leitura do voto. Foi um voto bem sintético. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais, envolvendo as partes acima nominadas. Alega a parte autora que o caso trata de distrato unilateral de imóvel adquirido após atraso de 4 parcelas devido a problemas financeiros e de saúde. Frisa que, apesar de tentar quitar os débitos, a ré não permitiu e já colocou o imóvel à venda novamente, sem comunicação prévia. Requer se eliminar que se anule o distrato unilateral, restabelecendo a relação contratual e permitindo o pagamento das parcelas pendentes. No mérito, requer a condenação da requerida por danos morais e a declaração de nulidade do distrato. Aí aqui seguiu-se a decisão, tal. Houve a sentença determinando que, quanto aos promovidos José Roberto Diniz Santos e Érica Matsumoto, julgou-se extinto o processo sem resolução de mérito. Isso aqui, eu creio que essas duas partes, pelo que eu analisei no processo, José Roberto e a Érica, eles não foram regularmente citados para esta ação. Daí, o juiz de primeira instância haver extinguido o processo diante dessa falha processual. O Trocin julgou improcedente a pretensão autoral quanto à promovida URBA 2 loteamento, dizendo o seguinte: verifica-se que foi expressamente pactuado a possibilidade de resolução a critério da vendedora do contrato, na hipótese de atraso do pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou atraso superior a 90 dias corridos de qualquer parcela. Cláusula 10ª, que consta no ID 82, 26, 28, 25, página 16, sendo que a consumidora esclarece que só buscou a imobiliária para purgar a mora após o atraso de 4 parcelas mensal, da 4ª parcela mensal. Diante dessa decisão, a parte autora apresentou recurso nominado, reiterando os termos da peça inaugural e pugnando pela total improcedência da ação. Houve as contrarrazões e aqui vem o meu voto, onde eu digo o seguinte: a presente demanda cuida de distrato realizado de forma unilateral pela empresa Loteamento Urba, 2, em relação ao imóvel do lote 007, quadra 16, do condomínio horizontal de lotes Giardino Bianco, adquirido pela autora e registrado sob contrato de número 11439. O imóvel em tela foi adquirido em 5 de junho de 2020 pela quantia de R$100 mil, com entrada de R$10 mil e 72 parcelas de 1.250 por mês, a partir de 20 de dezembro de 2020, conforme o contrato e demais documentos anexos. A autora realizou o pagamento de forma acordada, pagando rigorosamente 24 meses e tendo passado por problema de saúde financeiro. Deixou de pagar algumas parcelas de forma consecutiva, ensejando o distrato contratual. Como bem visto da legislação que fundamentou a decisão atacada, bem como da cláusula resolutiva do contrato, o atraso superior a 3 meses consecutivos ou intercalado resulta na resolução unilateral. Nesta hipótese, como a parte vinha pagando as prestações em dia e diante da intercorrência de saúde, a situação poderia ter sido contornada de forma administrativa, mediante ajustamento entre as partes, antes da situação ganhar contornos mais sérios. Infelizmente, isso não aconteceu. Sendo assim, a sentença não merece reforma, mantendo-se o julgamento, que tem um horrorzinho de português originário, pelos seus próprios fundamentos e demais acrescidos neste voto. Diante do exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos e demais acrescidos nesta decisão. Condena a parte recorrente vencida ao pagamento das condenações processuais e honorários advocatícios, eixos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
fica suspensa e face da gratuidade conferida à parte. Esse é o meu voto. E aí, agora eu indago o doutor Edivan. Como vota Vossa Excelência? Eu voto como vota a relatora, senhora presidente. Doutora Flávia Batista, como vota Vossa Excelência? Acompanho a excelentíssima relatora. Pois bem, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso e negou-se provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora e decisão de julgamento. Obrigada, excelência. Um bom dia, bom Obrigada, trabalho. doutora. Tenha um bom Bom dia. dia, Muito doutora. obrigada. Pronto, vão ser julgados agora os processos 2, 3, 4, 5 e 10, que não teve inscrição de sustentação. Então, o 2, deixa eu ver o que se trata. O 2 é, pela lei, preenchimento de requisito natureza do efeito adicional ao tempo de serviço, mudança de licença. Esse aqui é um processo que eu vou fazer só a leitura da ementa e o finalzinho lá, que é um recurso nominado, ação de cobrança, ordinária de obrigação de fazer, combinada com cobrança, progressão funcional, disciplinada pela Lei 4.275/2013, preenchimento dos requisitos, natureza diversa do adicional por tempo de serviço, manutenção da sentença, recurso conhecido desprovido. É uma matéria que já é bastante discutida, tanto na turma recursal de Campina Grande quanto de João Pessoa. E no final resultou o seguinte: conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos e outros demais acrescidos neste voto. E aí eu pergunto ao doutor Edivan Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho Vossa Excelência. A minha dúvida é, em termos procedimentais, o porquê esse processo veio para a sessão presencial, uma vez que não há requerimento de sustentação oral. Aí eu vou perguntar aqui, Angélica. Como foi, Angélica, que se deu essa... Pois não, doutora, eu estava informando aqui um advogado, pois não. Doutor Edivan levantou a questão, por que que esse processo veio para a sessão presencial se não teve o pedido de sustentação oral? Deixa eu ver aqui. Houve algum equívoco na hora do despacho pela assessoria, que não foi observado nem por mim, nem por você? Doutora, a essa altura, eu não tenho como dizer não, porque ainda foi por doutor Vandenberg. Ah, Eu tá. estou vendo aqui Pode que ser que ele tenha ele pedido para colocar, assim, verbalmente, e eu tenha colocado, mas eu Ah, Ele, tá. ele pediu para retirar da pauta foi virtual, retirado do da pauta virtual, virtual. ele que pediu para botar, não tem aqueles que pedem para... Certo, então tirou da pauta virtual e não houve, vamos dizer assim, o registro, né? Não foi pedido das partes, mas eu não tenho como informar a senhora o que foi Ah, alegado, porque, viu? Mas foi a pedido o dele, importante tá é que nós aqui. respondemos a pergunta do doutor Edivan Rodrigues. Ok? Doutora Flávia, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora, excelência. Muito bem, então, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso e negou-se provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos e demais acrescidos neste voto. A parte A recorrente Cristina vencida que foi acabou de condenada em informar que condenações foi o doutor Marcos processuais, Inserção que pediu. como é... Cristina acabou de me informar que na época foi doutor Marcos que pediu Ah, inserção, tá certo, certo. para Então, retirar e botar para vídeo. tá. Condena a parte recorrente vencida ao pagamento das condenações processuais e honorários advocatícios, ex-arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Tudo isso nos termos do voto desta relatora e certidão de julgamento.
Processo Qual é o 3. próximo? 3. Aí eu queria conversar com meus nobres colegas sobre um processo aqui da questão, não sei se é esse próximo aqui, deixa eu ver se é ele. De fazer, não, função disciplinada, também aqui. Ação ordinária de obrigação de fazer, combinada com cobrança, progressão funcional, disciplinada pela lei número 4275. Eu creio que é é o mesmo processo, é a mesma lei, é a mesma demanda do anterior. E só fazendo aqui a leitura do número, é um recurso nominado de número 0811 965 68 2023 0251, que tem como recorrente o município de Patos e recorrido Damiana Martins Lima Vale. Ele tem origem no primeiro juizado misto da comarca de Patos. Como vota o doutor Edivan? Acompanhe a relatora. Doutora Flávia? Acompanho a relatora. É a mesma matéria do anterior. Então, podia ser do recurso e foi negado provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos e demais acrescidos neste voto, condenar a parte recorrente vencida ao pagamento das condenações processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do voto desta relatora e certidão de julgamento. Tudo certo. Tem outro? O 4, deixa eu ver o que é o 4. É uma ação ordinária, ele é um recurso nominado 0811, 814, 5, 2023, 0251, origem no primeiro juizado especial misto de Patos também, recorrente município de Patos, recorrida Francisca Nunes da Silva. Eu não sei se é a mesma lei, é o mesmo assunto, a mesma demanda. O que muda aqui só é o tempo de cada um e as partes. Doutor Edivan, como vota, Vossa Excelência? Acompanhe Vossa Excelência. Doutora Flávia? Acompanho a relatora. Então, por fim, conhecer-se do recurso, negócio de provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, condenação da parte recorrente 10, em honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. 5. O quinto, o que que diz o quinto, hein? Como é o número do quinto? Vou lhe dar agora, doutora. Quinto processo é município de Patos, outra Bruna Luana, 0800 920 33. Mas aqui tem, não é Bruna Luana, não, é Maria da Paz de Oliveira. Bruna Luana é a advogada, desculpa. Maria da Paz Oliveira, perdão. É a mesma matéria, então é um recurso nominado 0800 920 33 2024 8.15 0251, origem primeiro juizado especial misto de Patos, recorrente município de Patos, recorrido Maria da Paz de Oliveira. E uma ação de obrigação de fazer, combinado com cobrança, progressão funcional prevista em lei municipal, natureza diversa do adicional por tempo de serviço, recurso desprovido. Como vota, doutor Edivan? Acompanho. Doutora Flávia, como vota? Acompanho a relatora, Excelência. Então, em excesso do recurso, negócio de provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitragem 10% sobre o valor da condenação. Processo 10. O 10, ele trata de uma questão, é o recurso nominado 0800 671 37 2022 20321, origem vara única de Santa Luzia, recorrente Geraldo Damião de Medeiros, recorridos Banco do Brasil S.A., Estado da Paraíba, é ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com repetição de débito, indenização por danos materiais e morais, desconto indevido, restituição em dobro devida, danos morais não configurados, recurso conhecido e não provido. Doutor Edivan?
Como vota? Acompanho. Doutora Flávia? Acompanha a relatora. Então, neste caso aqui, conheceu-se do recurso, negou-se provimento, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. E aí houve aqui a custas e tá, com, com arbitramento de 5% do valor da causa em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida. Esse é o voto. Encerramos. Encerramos. Sim, senhora. Deixa eu ver mas eu já tirei, mas eu queria, se os colegas me permitem, deixa eu ver aqui. O processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono processo, deixa eu ver aqui o nono. O nono foi retirado de pauta. Certo, mas é só fazer uma olhadinha nele aqui. Foi retirado. Tá certo. Estava confundindo aqui com desse loteamento. Eu tinha corrigido, sabe? Mas tá certo. Ok. Pode encerrar, doutora? Pode sim. Doutor Edivan, doutora Flávia, teria alguma colocação a nos fazer? Não, muito obrigada, excelência. Muito obrigada.